Muito bem, estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band. Quarta-feira, hoje tem o Galo pelo Campeonato Brasileiro, naquele jogo que foi remarcado, né, contra a Chapecoense. Daqui a pouco a gente fala disso. Vamos falar também sobre a questão do Fernando, e também do Nilmar. Hoje a nossa produção aqui, o grande Arthur Mahler, falou com o sogro e um dos agentes do Neymar, aliás, do Neymar não, do Nilmar, é tanto Nil, Ney, tal que, enfim. Então, a gente falou com o sogro e um dos agentes do Nilmar. Daqui a pouco a gente fala com vocês. O empresário do Fernando também falou com a nossa equipe. Daqui a pouco, dentro dos donos da bola. Então, fique por aí, ok? Agora, o Júnior Brasil está me trazendo uma informação aqui de que o Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro, pode tomar um gancho por causa da entrada do Sheik no Henrique. Então, com a contusão do volante Henrique, daqui a pouco vamos entrar nesse assunto. Um velho conhecido da torcida do Cruzeiro está de volta. O Nilton Chirecão, ele será titular no jogo contra o Criciúma. Ricardo Feller traz esse detalhe e depois nós vamos falar do Nilton, da volta dele e por que ele está voltando, entrando na questão do Henrique e do árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Um cara com pose de super-herói e, como tal, força é com ele mesmo. Esse meu jeito de ser meio forte, meio assim, um biotipo diferente, tipo do Marquinhos, do Everton, você vê do Mike, até do Mike eu falo para esses garotos nem ficar na frente, eu falo, quando tiver, sai da frente, pelo amor de Deus, vai evitar brincar, machucar. O Nilton participou da entrevista coletiva e não foi à toa. Contra o Criciúma, com o Henrique suspenso, a vaga de titular será de Nilton, um volante com fama de fazedor de gol. Foram 7 no Brasileiro 2013 e teve golaço. O levantamento, golaço! De destaque do ano passado, as contusões este ano. Nilton virou reserva. Ainda assim, quando entrou foi bem. Deixou dele contra o Bahia e contra o Atlético Paranaense. Contra o Botafogo na última rodada, Nilton bem que tentou. Quase tive 2 oportunidades, o Jefferson foi muito feliz naquela noite. Mas espero poder estar ajudando, voltando aquele Nilton também, tá fazendo aqueles gols. É a tal da força do Nilton, ou seria de Newton, com W, inventor das 3 principais leis da física, como, por exemplo, o princípio da ação e reação. Uma explicação breve. A mesma força aplicada na ação é aplicada também na reação. Ou seja, Newton, o jogador, cabeceia a bola com a mesma força que a bola bate na cabeça dele. Em resumo, quanto mais forte o cabeceio, maior a chance de se fazer o gol. Isso aí é um dos pontos fortes meu, né? Então não tem jeito de... Tem que saber aproveitar. O primeiro cabeceio que eu acabei do jogo do Botafogo foi um momento ali que eu tive que disputar com 2 jogadores. E acabei conseguindo até sair pela força. A força de Nilton, o jogador, já ganhou fama. Os caras ficam brincando, chamando de Homem-Pedra, Hulk, essas coisas meio brutas assim. Esse é o Nilton. Jeitão de super-herói. Às vezes tímido é verdade. Ah, não, para com isso, gente. Que papelão. Papelão e Nilton. Quem que fez o Nilton fazer isso aí? Foi o próprio Feller ou o nosso cinegrafista? As equipes lá que fizeram ele fazer isso, mas que coisa, hein? O Nilton tem cara de menino bom, né? Tem cara de bom filho, bom marido, bom pai. Ele é um tremendo de um gente fino, já esteve aqui 2 vezes. 2 ou 1, hein? 2 vezes. E é realmente um cara, gente finíssima. Agora, além da suspensão do Henrique, tem também a questão que não foi preponderante, né? Mas ele também faz parte do contexto, a contusão, a cacetada do Sheik no Henrique, né? Que se não tirou ele do jogo, ele foi suspenso, mas que esse negócio está dando o que falar. Primeiro, eu gostaria, Júnior Brasil, que você falasse do Nilton, da volta do Nilton, se você espera que ele renda como rendeu no ano passado, e depois já vamos me emendar também para falar dessa questão do Sheik, do Henrique, do Luiz Flávio de Oliveira, já que você chegou com a informação aqui. Tá certo. Grande abraço, Everton, Cadu, amigos. O Nilton é um jogador. Everson, porque o Everson trabalha aqui em cima. O Ederson foi artilheiro do Brasileiro ano passado. Que é o Nilton, que é o Nilmar, agora eu também, porque nós estamos falando do Everson, aí não, né? Mas é tudo nosso, esses caras pra lá, Neymar, deixa eles pra lá. Dá um desconto também, o cara errar o meu nome, pra mim... Então vamos lá, ó. Everson, não. Everton, com H, como diz lá, com H, vamos dizer como se fala, o Everton, pô, aqui em Moca, né?
aquela paulistada lá, que eu sei que lá você é ídolo, você come pizza de graça, que beleza. Olha, Nilton é um jogador de muita qualidade, muita força, uma chegada, um dos grandes volantes que a gente tem. Espero que ele consiga colocar esse futebol dele em prática, tendo uma boa sequência. Agora é bom a quantidade de alternativas que o Cruzeiro tem. A gente nem fala do William Farias, que é um cara que veio como o homem de confiança do Marcelo, já tinha treinado, já tinha jogado com ele no Curitiba e veio precedido. Esse é um cara que eu gosto, é um cara que eu confio. E hoje não é nem tanto utilizado, porque Henrique e Lucas são os titulares, teve os problemas do Nilton, mas é um grande jogador, de uma raça, de uma explosão e de uma chegada. É um cara que eu gosto muito. Tomara que ele possa engrenar. Cadu, eu juro Everton, que essa hein? pergunta que eu vou te fazer agora, ela não é minha. Ela é do Felipe Junqueira. Então é bom. Você acha que o Nilton faz, o William Farias? Não. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu prefiro o Nilton. Né? Nessa comparação aí, eu acho que o reserva imediato, tanto do Lucas Silva quanto do Henrique, tem que ser o Nilton mesmo. E na realidade, sim, ele pode não estar chamando tanta atenção porque não joga com frequência, não é titular absoluto, como foi em boa parte do ano passado. Mas quando ele entra bem. A média dele nesse campeonato é boa. Se a gente pegar os minutos que ele teve em campo, ele conseguiu boas notas ali nas avaliações dos críticos. Então, é um jogador que corresponde, que é um bom substituto. O Cruzeiro não tem problema nessa posição quando ele joga, não. Muito bem, então tá aí respondido pelo Cadu Doné, que o Nilton não, que o Nilton faz, o William Então é o seguinte, põe o Twitter na tela aí, Felipe, por gentileza. Vamos começar a girar o Twitter. @os donos da bola MG. Faça como Sangel Vinícius, ou Vinícius Sangel. Com o Nilton em campo, o Cruzeiro ganha muito na bola parada. Uma ótima arma fora de casa. Falando em bola parada e arma do Nilton, obrigado pela participação aí, Sangel Vinícius Sangel. A partir do momento que o jogador, que o departamento médico entrega ao jogador e disponibiliza ao treinador, a gente acredita que o jogador esteja 100%. Né? Será que a contusão no joelho do Nilton ainda atormenta, Brasil, o Nilton? Será que ainda atormenta? O jogador perde um pouco da confiança na sua avaliação? Fica um pouco inseguro, né? Isso aí é normal, o cara volta, fica um tempo. Mas o Nilton, pelo que ele fez na última partida, a chegada dele, a impulsão nos lances do cabeceio, ele que participou, deu uma força ofensiva ao Cruzeiro com a chegada. Eu acredito que ele está bem, ele não está preocupado com isso não. Mas é muito comum alguns jogadores, principalmente na hora de chutar, o cara fica com receio, às vezes até no giro, mas ele não pareceu não. Tomara que realmente isso aí seja passado, porque o Nilton é um cara muito importante. O Brasil estava falando aqui da questão do Luiz Flávio de Oliveira, não é? O Nilton está entrando no lugar do Henrique, o Henrique foi envolvido naquele lance com o Sheik, que não foi o lance que determinou a saída dele do time, ele está suspenso. Mas a questão é a seguinte: o Luiz Flávio de Oliveira pode ser punido pelo lance do Sheik no Henrique. Mas o Sheik ninguém fala, porque alguém tem que oferecer denúncia, apresentar denúncia, denunciar. Então, o Sheik não pode ser punido, mas o árbitro sim. Tem umas coisas na legislação do futebol que sinceramente eu não entendo. Se o árbitro, na tela aí se o árbitro vai ser punido em função de um lance de violência, né, de um jogador em cima do outro, é meio óbvio que o jogador também receba a punição, até porque o critério punição pós-jogo está sendo utilizado, né? Porque muita gente discute isso também. Será que deve se punir tanto fora das 4 linhas, depois dos 90 minutos? Então está sendo punido, está sendo usado esse critério por um lance de equívoco, de excesso, de violência de um jogador, e o jogador mesmo está sendo punido. E outra coisa que eu acho estranha, às vezes o árbitro erra em coisas gravíssimas durante o jogo, 3, 4 erros na mesma partida e não é punido. Dessa vez, por causa de um lance, ele está recebendo essa punição. Não digo que é errado, não é isso. Até merece a punição, porque o lance foi muito feio ali, né? Foi muito violento mesmo. Exatamente. Foi além, né? Foi violento, porque viril, o Arthur Muller gosta, o gremista gosta, né? Virilidade, né? Não tem exatamente nenhuma ligação com violência. Exatamente. Né? Ali foi. Então, não dá para entender o Sheik não ser punido aí. Olha, deixa eu ver o Twitter de novo, Felipe. Vamos registrar aí uns 30 tweets hoje. O Ítalo está dizendo: já não é hora de vender o Júlio Batista para algum canal de televisão para ser comentarista? Olha só. O Ítalo é torcedor do Cruzeiro ou isso é uma provocação? Ele falou rumo ao Penta no Twitter, não, então é torcedor do Cruzeiro. E se ele vier ganhando o que ele ganha, vai ganhar um pouco menos que você ainda. Então não vai ser mal, não vai ser tranquilo para verdade, é verdade. É importante salientar que
o Cruzeiro ganhou o Brasileiro do ano passado e está caminhando a passos largos para ganhar mais um título esse ano, isso não é à toa, não. Né? Você não pode simplesmente olhar para o futebol brasileiro e dizer assim, tá tudo a baba do boi cansado e por isso... Não, baba do boi cansado não, irmão. Tira o Cruzeiro da briga e olha embaixo ali a briga de foice no escuro. Mas o Cruzeiro, evidentemente, que não teve só acertos. Para mim, foi equivocada a contratação do Júlio Batista. Né? A questão do salário, o jogador pede, errado é o clube que paga. Mas para mim foi um erro. O custo-benefício do Júlio Batista realmente não é bom. Mas você imaginava que ia dar... Você imaginava que ia... Não, é que eu estou dizendo. Por isso eu estou falando de custo-benefício. Aí eu vou te falar, cada um tem um André que merece, né? O André no Atlético, a gente espera, ele não vai. E o Júlio Batista, que foi uma grande decepção quando ele veio, todo mundo, legal, é o cara que pode ser o referência. E o Júlio nunca engrena. Ele teve as oportunidades, está treinando, mas ele não convence. Claro que ele tem uma baita de uma concorrência aos outros jogadores do Cruzeiro, mas em nenhum momento a gente vira e fala, olha, ele fez por merecer naquele jogo a entrada dele. Não, ele nunca é a primeira opção. E só para lembrar, o Paulo Schmidt, procurador do tribunal, ele que tem que oferecer essa denúncia para o Sheik tomar um gancho, e tem que oferecer mesmo, porque aquilo foi um absurdo. Quando a gente fala aqui, viu, ídolo, dessa questão do Júlio Batista de análise de custo-benefício, é porque eu acho muito oportunista o cara ver que não teve resultado e dizer o Cruzeiro errou quando contratou. Não, quando contratou o Cruzeiro não errou, não. O Cruzeiro trouxe... Exatamente. Você analisa o custo-benefício. Trouxe o cara, o resultado não é bom e o custo que você tem com o jogador é muito alto. Aí vale a pena você e a margem de questionar. Agora, quando o Cruzeiro contratou, todo mundo que eu conversei aqui, nós, e na rua, todo mundo imaginaria que ele seria titular absoluto desse time. Mas aí, o Cruzeiro tem um tal de Everton Ribeiro, tem um tal de Goulart e tal. Essa velocidade do Cruzeiro, sincero e honestamente, do jeito que o Cruzeiro joga, o Júlio Batista não vai encaixar nem hoje, nem ano que vem, nem daqui 5 anos, nem em 2042. Mas até isso não necessariamente dava para prever, porque o Júlio Batista já foi mais rápido do que ele tem se mostrado hoje. Ele está forte demais, cara. Mas hoje ele está forte em excesso, né? Você viu o tamanho que está o Robinho? O Robinho... Deus, amigo. Você viu o Kaká? O Kaká, mas o Robinho foi o que mais... Corpo em Brasil. Você achou que... Agora, só uma coisa aqui, ó. Você achou que chegou bem... Pode falar, Cadu. Não, só para... Há um diferencial nesse caso do Júlio Batista, porque normalmente quando o jogador chega a um clube brasileiro repatriado, ganhando muito dinheiro, chega como estrela, ele vem para resolver. E quando dá errado, é um cenário em que há muita insistência com o jogador, ele vira titular, ele é obrigado a jogar porque ele veio muito caro, vai tendo muitas chances e não joga bem. O caso do Júlio Batista é meio diferente porque ele veio caro, ele não deu certo, dá para colocar assim, mas ele também não foi necessário, né? Exatamente. Não houve uma insistência tão grande, né? Não foi. Não, mas o Júlio Batista não foi aquele cara que ficou de titular um tempo longo, jogando mal, com todo mundo cornetando o cara e ele sendo ali escalado. Cara que jogou bem também. Então, é porque ele veio caro, ele veio com status, teve algumas chances ali, não deu certo, tchau. É um caso meio diferente, assim. Eu não coloco exatamente na mesma linha de outros fracassos, não, por causa disso, porque ele veio individualmente muito mal, mas o coletivo deu tão certo que ele mesmo não teve tantas oportunidades. Júlio Batista, se liga no que eu vou dizer para você. Você quer tomar um remédio, um composto que tem magnésio, ferro, vitamina E, vitamina D3, B5 e niacina, tá aqui na minha mão. Você vai tomar Biolong. Se você tomar Biolong, Júlio Batista, você entra nesse time e voa. Agora é o seguinte, tem que tomar, tem que procurar nas farmácias Ana Gales e também drogarias Araújo, espalhadas aí pela capital. Todo mundo precisa de disposição. Calma, Felipe Junqueira, toma um Biolong aí. Pelo amor de Deus, Felipe, toma um Biolong para você acalmar, não é? Para encarar a correria do dia a dia, não é mesmo? Tem que tomar Biolong. Hoje eu tenho uma super dica para te dar. Tome Biolong. Biolong é um composto à base de açaí, cogumelo e guaraná enriquecido de vitaminas e minerais que vão te dar muita energia. Biolong tem tudo o que você precisa em um único produto. Você vai comprar nas farmácias Ana Gales e também drogarias Araújo, 3273-1166. 3273-1166. Você está desanimado? Está desanimado? Está para baixo?
Então você vai fazer o seguinte, você vai tomar, porque esse aqui vai devolver o vigor, o ânimo que você precisa para a correria do dia a dia. 3272-1166 também, os 2 telefones para você ligar, comprar, para entregar aí na sua casa ou mesmo procurar nas farmácias Anagales e Drogarias Araújo em toda a capital. Biolong é o nome, Júlio Batista, toma meu filho. Falar do Galo agora, o Atlético que enfrenta a Chapecoense em jogo adiado da 10ª rodada. E se o Galo vencer, ele pode chegar ao 5º lugar na tabela. A reportagem é do Mr. Band. Alô, Luciano Dias, chega mais. A expectativa é de Arena Condá lotada hoje. É pressão para o Galo contra a Chapecoense? Bem, nem tanto para Luan. Para mim é tranquilo, não tem pressão. Para quem jogou com 60 mil, 50 e poucos mil torcedores aqui na final da Recopa, jogar lá vai ser tranquilo. No único jogo disputado entre as duas equipes na Arena Condá, deu o Chapecoense 1-0, jogo válido pela Copa do Brasil de 2010. 4 anos depois, o retorno a Chapecó. Um Galo confiante depois de vencer o Atlético Paranaense no último domingo. E para conseguir a 2ª vitória consecutiva, Michael Suel já sabe o que tem que ser feito. A gente vai impor nosso ritmo, independente se a gente está jogando aqui em Minas ou fora. Nosso grupo é muito bom, elenco muito bom, e a gente tem que manter o nosso ritmo de jogo e impor isso nas partidas. Uma vitória sobre a Chapecoense coloca o Atlético na parte de cima da tabela. Se vencer os catarinenses, o Galo chega aos 21 pontos, sai do 11º lugar e pula para a 5ª colocação. A gente sabe da importância que vai ser esse jogo, pela sequência de vitórias que a gente precisa para encostar lá em cima no G4. Então é um jogo fundamental, é o jogo a menos que a gente tem e que a gente tem que contabilizar esses 3 pontos de qualquer jeito. O objetivo é entrar de vez na briga pelas primeiras colocações, não deixar mais pontos para trás, mas sem fazer muitas contas. Eu faço a matemática do próximo jogo, são os 3 pontos. Não adianta fazer uma conta, tem uma conta lá, sei quantos pontos o cara vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, sei lá. Mas eu não gosto eu gosto de jogar pensando no próximo jogo, 3 pontos contra a Chapecoense. É o Galo sem muita matemática, mas com muita vontade de embalar no Brasileirão. É uma frase nova que ninguém absolutamente nunca disse, né, em televisão e em rádio. Campeonato de 3 pontos, 3 vitórias, te coloca lá em cima, ou 3 derrotas, te coloca lá embaixo. Você está entendendo como é que é o negócio? Então venceu o Atlético Paranaense, aí pega o Chapecoense, que é um time encardido quando se joga lá, mas peraí, né? Vamos colocar exatamente cada um no seu lugar. Então o Atlético tem time. Se estrategicamente for inteligente, tem time para chegar lá e ganhar. Aí depois pega o Palmeiras aqui. E se faz esses 9 pontos nesses 3 jogos, aí dá um salto cá para nós, bem interessante, para entrar no G4. Deixa eu ver o Twitter de novo. A torcida atleticana também participa, @os donos da bola MG. O Juninho Oliver está dizendo: o Atlético tem mais time, vitória em Chapecó é mais que obrigação. E aí, Cadu Doné? Tem muito mais time, é favorito. Eu não gosto muito de utilizar esse termo, é mais que obrigação, não. Porque isso, de certa maneira... São 11 contra 11, né? Não há mais bobo no futebol, né? Como diria nosso querido professor. Uma caixinha de surpresa. E o Chapecoense conseguiu um grande resultado. O grande resultado da Chapecoense no campeonato foi fora de casa, né? Contra o São Paulo no Morumbi. Todo mundo fala dessa força em casa, mas os jogos que a Chapecoense venceu em casa não foram tão complicados assim, se você olhar os times que ele bateu dentro de casa. O Flamengo, por exemplo, hoje é um time muito fraco, né? Então, conseguir vencer o Flamengo lá, para mim, não está ali no rol dos grandes méritos da Chapecoense, não. O Galo é favorito, tem mais time, não tem essa história de fator casa, não. E tem que vencer, né? Porque... Até olhando essa coisa da tabela mesmo, psicologicamente, você chegar ali em 5º lugar, ir para a próxima rodada com a possibilidade de entrar no G4, jogando em casa mais uma vez como favorito, porque contra o Palmeiras em casa o Atlético é favorito, então tem que chegar lá e vencer sim. Só não coloca esse termo obrigação, porque isso até indiretamente se diminui o adversário um pouco, né? Ô Brasil, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos raciocinar juntos, nós 3 aqui. Quando você vai jogar contra um Criciúma, Chapecoense e tal, esses times normalmente, eles pegam o calor do estádio, né, que em alguns casos o estádio é mais modesto, então eles pegam esse calor e vão para cima. E vão para cima, e é sufoco, e é sufoco, é sufoco. Num momento como esse, que o Atlético precisa vencer,
Você acha importante uma estratégia um pouco diferente de um time, não é encolhido, mas de um time para jogar no contra-ataque? Porque é óbvio que a Chapecoense vai para cima, como tem velocidade com o Tardelli, como tem velocidade com o Michael Suel, a gente não sabe se o Luan vai entrar. É um jogo para ser estratégico. Como tem lentidão com o André, se ele jogar... Né? Mas ontem o Levi disse que pode ser que ele arme um time mais veloz. Você acha que... em alguns casos, até esses dias a gente estava discutindo, até em cima do América. O América joga fora de casa, muitas das vezes com 3 volantes, em casa com 2 meses, e nós pensamos até da mesma forma. A gente estava falando isso. Eu entendo o seguinte, o que o Atlético precisa fazer é colocar o Luan. É um cara que incendeia o jogo, é um cara que muda, que dá dinamismo. Ele é a melhor alternativa. E o Atlético, é óbvio, você pode mudar seu estilo, você pode se adequar em determinadas situações, mas não é hora dele abrir mão desse estilo dele. Não é hora do Atlético abrir mão daquilo que ele está consolidando, daquilo que ele está construindo. Seria hora de abrir mão do Emerson Conceição. E aí o Levi não vai abrir, infelizmente. Mas é hora de colocar alguém que possa incendiar o jogo. Até porque eu não espero a Chapecoense tão em cima. E você lembrando das vitórias dentro de casa, Bahia e Palmeiras, foram sempre vitórias apertadas. Ele não goleou. E não foi contra o Corinthians, não foi contra o Cruzeiro. Então, dentro de casa tem essa força da torcida que você ressaltou, e é verdade. Venceu adversários que não são tão qualificados, mas eu também não vejo a Chapecoense que não tem um jogador para você virar e falar: esse é o cara que tem que... Não, o Bruno mesmo, que a expectativa de ser o artilheiro, de voltar, ele até agora não marcou desde a volta dele do Catar. Então há uma expectativa, mas não é um time que tem aquele cara, esse, se você deixar livre, ele vai matar a pau. Então o Atlético tem que, no meu entendimento, manter o jogo que ele está conseguindo consolidar e pôr Luan. Imagina 4-0, 2 do André, 2 do Emerson Conceição. Mas você agora deu uma viajada. Conceição, eu vou te dar uma moral, Conceição. Eu vou te dar uma moral. Hoje o Galo ganha com 2 gols a 1, 2 cruzamentos seus. E sem a pressão da torcida, 2 gols do André, ele vai ter mais tranquilidade. Não sei se será 2 gols do André, não. Pode ser, de repente... enfim, não interessa, mas o cruzamento vai ser dele. Agora, um por baixo, outro por cima. Não, sobre sua pergunta inicial ali, essa história de jogar no contra-ataque ou não, é claro que o contragolpe pode ser uma arma eventual ali dentro do jogo, talvez no início, quando a Chapecoense tentar ensaiar algum sufoco por jogar em casa, mas eu não acho que o Atlético tem que se limitar a isso, não. Tem que chegar e jogar normalmente, buscar o jogo. Fazer seu jogo. É praticamente como jogou em casa, como fez no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. Porque quando você é muito superior tecnicamente, acho que você não tem que respeitar tanto o fator casa, não. É um time muito melhor do que o outro. Se é um Fluminense, é outra história, mas estamos respeitando. Só que normalmente, por exemplo, quando o Corinthians perdeu lá, quando o Flamengo perdeu, estou falando lá que eu digo lá no sul, na Santa Catarina e tal, o Corinthians perdeu para o Criciúma, o Corinthians perdeu, foi lá ou foi... Não, foi lá. E agora o Flamengo e tal, chegaram lá para encarar de peito aberto. Do Criciúma. Chegaram para encarar de peito aberto. Eu só não acho que você tem que entrar com aquela... Sabe aquele excesso de confiança que o Brasil entrou contra a Alemanha? Nós somos melhores tecnicamente, nós vamos lá e tal, e deu no que deu. Não sei nem se eles pensaram que eram melhores que a Alemanha tecnicamente, porque não eram, né? Mas eu estou dizendo o seguinte... O Luiz Gustavo falou, eu jogo mais que o Schweinsteiger. A estratégia, né? Ela tem que ser usada em momentos como esse. Porque é o seguinte, você não pode colocar tudo a perder... Sabe? Mas eu não vejo simplesmente que você acha que tecnicamente você é melhor. O tempo inteiro. Essa eu acho, eu vejo. O torcedor lá, ele realmente inceder, mas eu não consigo. Você acha que o Atlético melhorou? Você acha que o Atlético melhorou? Porque a gente às vezes pega demais no pé do Levi, mas evidentemente que o Levi tem lá suas vantagens e seus acertos. Ele encontrou aqueles momentos. Mas você acha que defensivamente, você acha que o time teve algum crescimento? Com o Emerson Conceição, como é que você vai falar que tem crescimento? Fica ali uma área vulnerável. Não consigo. E outra, é difícil a gente fazer esse tipo de comparação, porque o Atlético ficou um tempo sem Marcos Rocha. Quando o Marcos Rocha voltou, o ganho ali foi enorme. Ao mesmo tempo, os 2 volantes se tornaram mais instáveis, não conseguiram ter o mesmo rendimento, então a análise é complicada. Agora, o primeiro tempo contra o Atlético Paranaense foi bom, mas todos nós falamos, foi o resgate um pouco do Atlético de Cuca. Daqui a pouco tem mais Twitter do torcedor atleticano, porque agora a gente vai falar do empresário do volante Fernando. Atenção, torcedor atleticano. Fernando do Shakhtar, ele confirmou ontem que se reuniu com a diretoria do Atlético e que o desejo do jogador é atuar pelo Galo. Acompanhe o papo rápido de Jorge Machado com o nosso produtor Arthur Muller, por telefone agora pela manhã.
Em relação ao Fernando, volante do Shakhtar... Está tudo indefinido. Indefinido ainda. Vai resolver nessa semana aqui. Aconteceu aquela reunião com o Atlético ontem à tarde? Aconteceu, mas ficou tudo para essa semana. Não definiu nada ainda. Entendi. O jogador quer mesmo? Qual que é a vontade dele? Ele quer jogar no Atlético? Tu falou uma pergunta, tu já fez 4. Quer sim, eu estou embarcando aqui, amigão. Um abraço. O Jorge Machado deve ter sido criado num caixote de maçã, né? Educação zero. Agora, ô Mahler, engrossa a voz, cara. E aí, qualquer hora você fez 4, mas meu papel, eu tô aqui pra isso. Porque senão não dá. Cara mal educado, rapaz. Eu fiquei surpreso com isso aí. Cara mal educado. Primeiro, quem é o Jorge Machado? Jogou aonde? Quem é ele? É o quê? Não, mas o caminho não é nem esse. Agora, pode ser quem for. Pode ter sido o craque, pode ter sido o gênio. Você não trata o outro assim. Agora, ô Mahler, você ligou pro sogro do... É que a gente grita, se bem que ele tá ali no fundo. Você ligou pro sogro do Nilmar, o seu Eduardo Guimarães, que é meu primo. Te atendeu mal? Muito bem. Vem cá falar comigo, vem cá, povo te ver. Você ouviu sua voz, precisa saber quem é você. Vem cá, cara, vem cá. Então é o seguinte, você viu que eu fui duas com ele. Vem cá. Você foi Jorge Machado com ele. O Eduardo Guimarães, que é sogro e agente do Nilmar, é um tremendo, gente fina. Vem cá, mano. Que vontade de... Gente fina. Ó, Jorge Machado, me ajuda aí, Machadinho. Que arrogância. Foi um idiota ali. Pra que isso? Que isso? Vem cá, mano. Pô, esse cara aqui que é o Mahler, é o maior torcedor do Grêmio que tem fora do Rio Grande do Sul. Você ligou pro Eduardo Guimarães, então, e ele foi super cortês com você, gente fina, o Eduardo Guimarães. Conversou comigo quase 20 minutos. Ele é bom de papo mesmo. A última vez que eu liguei para ele, 47. Me lasquei que eu paguei a ligação. Ele é colorado, né? Ele é colorado. Ô Felipe, o Mahler já fala agora, tá dando para captar o que ele tá falando aí? Então, beleza. Ele fala agora do papo com o Eduardo Guimarães, nós temos uma gravação aí. A gente pediu para não gravar, né? Mas assim, rápidas palavras, o que o Eduardo Guimarães disse a você sobre o Nilmar jogar no futebol mineiro? Bom, pelo que ele falou para mim, não sai de Corinthians, Internacional, Cruzeiro ou Atlético. Ele falou que os times daqui são clubes interessantes, que agradam tanto a ele quanto ao Nilmar, e que no Cruzeiro talvez seria mais difícil porque a concorrência é muito grande, que talvez no Atlético, pela saída do Jô... Poderia facilitar. Com certeza. Obrigado. Mas ele falou que até o momento é só especulação. Parabéns pelo seu trabalho. Um garoto de ouro, isso aqui é bom mesmo. Obrigado, Mahler. Esse tapa no peito. Ele é muito bom. Agora, eu já discordo do pai do Nilmar. Porque no Cruzeiro ele tem concorrência também, não? O centroavante ele é melhor que todos lá. Vamos ver aqui. Cadu, Fernando é reforço ou contratação? Manda um abraço aí para Poços de Caldas. Aliás, ontem recebemos aqui, hoje é quarta, segunda-feira, os nossos representantes da Band Sul de Minas e da Band Juiz de Fora. E eles nos falaram aqui que no sul de Minas, Pouso Alegre, Poços de Caldas, enfim, todo o sul de Minas ali, nossa audiência é gigantesca. E também na Zona da Mata, Juiz de Fora e todas as cidades da Zona da Mata, nós arrebentamos ali naquela região. Então, muito obrigado ao povo aí de Poços de Caldas, o povo de Pouso Alegre, não é? E de todas as cidades aí do sul de Minas que sintonizam a Band Minas. Muito obrigado pela audiência aí e pela mensagem, ídolo. Fernando é uma contratação ou um reforço? Um abraço para ele, para mim é reforço. É uma contratação de peso, um reforço importante. Ontem eu até falei rapidamente no final do programa, não deu tempo de estender, de analisar com calma. O Levir outro dia usou um argumento para defender a presença de 2 volantes mais burocráticos, dizendo que para jogar com o chamado quarteto, com 4 homens muito ofensivos, ele precisa de 2 volantes muito defensivos. Quando ele usa esse argumento, as pessoas compram com muita facilidade, né? Parece que há uma lógica ali. E a gente tem que entender o seguinte, o fato de o volante ser defensivo não anula que ele tenha bom passe. Não existe só a figura do volante que sai para o jogo, esse termo que até eu utilizo tanto. Não. O que é tendência no futebol é mesmo o volante que fique lá atrás, que ele tenha uma boa saída de bola. E é o caso do Fernando, porque é primeiro volante, ele não sai tanto para o jogo assim, aparece até para chutar de fora da área, mas não é um cara, não é um Elias, não é um Paulinho, é um volante que o Filipão gostava muito, então isso já dá o tom, porque o Filipão gosta de volante que segura mais a onda, só que lá de trás o passe dele é melhor do que o do Pierre, por exemplo. E ele finaliza de fora da área, ele tem um repertório mais amplo. Então a tendência é essa, não tem esse papo de que só que você precisa de marcadores que justifique ele não ter técnica. Não, não é por aí. O cara tem que marcar, mesmo o marcador, mesmo o cara que vai ficar lá atrás, ele precisa de ter boa técnica. E rapidinho sobre o Nilmar, desses 4 times que o pai do Nilmar falou, na verdade qualquer time do Brasil, o Nilmar chega para ser titular, considerando o Nilmar como centroavante.
porque não tem outro centroavante do nível dele. Ele é melhor do que o Jô, melhor do que o André, melhor do que o Marcelo Moreno, do que todos esses. Então, no Cruzeiro, se ele fosse atacante de lado, se ele fosse armador, ele teria grandes problemas. Ele teria uma concorrência muito grande. Mas como centroavante, ele é melhor. Apenas uma ressalva no seu comentário de que dos últimos 2 anos a gente não viu o Nilmar jogar. Então ninguém sabe como ele está efetivamente. Mas aí você dá um prazo de adaptação para o cara. Até teve muita confusão e tal. Não, mas é pertinente essa colocação. Quando eu falo do Nilmar, eu falo do Nilmar. Em boas condições, ele é melhor que a gente conhece. O Nilmar que pega a bola no Corinthians, dribla o time inteiro e faz o gol. Sim. Né? Que não é só aquele centroavante que fica esperando e tal. Mas aí, como centroavante, acho que ele tem vaga em Atlético, Cruzeiro, Inter, Fluminense, Corinthians, todos esses principais times do campeonato. E com relação ao Fernando, dá pra gente falar que é um jogador moderno, sim, por essa qualidade que ele tem do passe. É um cara que marca, é um cara que ia dar um ganho enorme no Atlético, uma opção, mas uma opção diferente com a qualidade, essa saída de bola e aquilo que a gente ressalta muito. Ele não chega tanto, mas quando ele chega, ele tem um chute que chega chegando. Ele tem um chute que é um diferencial. Se a gente for pensar que Pierre até hoje não fez o gol e o Donizete há muito tempo que a gente também não vê, é uma alternativa que vai ter o Atlético boa. Isso é um pouco incrível, assim, né? Porque... vai sair hoje. Então vai ser 5-0, então. 2 do Emerson Conceição, 2 do André. Vai sair hoje. E 1 do Pierre. Vai sair hoje, pode ter certeza. Olha, só fazer um convite mais uma vez. Amanhã, 10h30 da noite, tem debate aqui, né, com os candidatos ao governo de Minas Gerais. O primeiro debate entre todas as bandes do Brasil acontece aqui em Minas Gerais, em HD para todo o estado de Minas. Você não perca. Amanhã, portanto, a partir de 10h30 da noite, rola aqui na Band e também na Band News. Momento. Ontem o Júlio Prado me disse uma coisa, eu acho que a gente precisa incrementar, Felipe. O programa do Stanley, o programa do Dr. Stanley, viu, doutor? O seu programa está cheio de coisas, os caprichos dos meninos lá do som, cheio de barulhinho, então eu quero no nosso também. Então, quando eu falar de momento estético, tem que ter uma música que tem voltada para a estética. Quando eu falar tem que botar a Renata Fã para falar comigo, se vira em cima. Então, momento estética, né? O Donos da Bola... e o nosso Luan Doidão, presta atenção, nosso Luan Doidão comentou sobre o novo corte de cabelo. Aí você fala, mas que matéria bobinha, não tem problema. A gente roda porque o Gomide é a peça principal da matéria, nosso repórter. E o Luan Doidão falou do corte de cabelo do grande Léo Gomide. Conecta aí, Luan. Desde o ano passado, quando você está no banco de reservas, a sua entrada é praticamente certa. Por mais que você não seja titular, você se sente satisfeito que talvez seja a primeira opção do treinador e até pela uma versatilidade que você tem? O corte de cabelo ficou estranho, pai. Achei diferente ele. Eu não estava conhecendo não, velho. Eu tô brincando. Confesso que o Luan e o Gomide têm o mesmo corte de cabelo, né? Então o Luan achou estranho. O Gomide, infelizmente, não está aqui para a gente mostrar, mas, enfim, realmente ficou estranho mesmo. Mas ele mudou? Porque tirou aqueles cachos, né, aquela cabeleira esvoaçante. Né? Por isso que o Luan não gostou, não está mais parecido com ele. Então. Usou aquele antigo Alisabel. Cadu, já que o Luan participou ali, eu gostaria de saber... a gente falou agora há pouco sobre a questão da possibilidade de entrar o Luan, aliás, o André já vinha destacando isso aqui, mas num jogo como o de hoje não dá para mudar o sistema, embora o Brasil defenda que não é hora de mexer demais e tal, mas não dá para mudar, botar um time mais veloz, com 4 homens mais velozes à frente? Não, para mim com o Luan. Independentemente do adversário, o jogo ser hoje, o jogo ser domingo, qualquer circunstância para mim hoje, quando o Jô não estiver em campo, o time deve jogar com o Luan ali pelo lado e o Tardelli adiantado. Para mim não é questão de adversário, não é questão de ser fora de casa. Qualquer circunstância, o time fica simplesmente melhor. O Luan é muito mais jogador do que o André. E até a meritocracia. Como o Luan sempre entra bem. Como ele sempre corresponde. Garantir pelo menos um gol contra a favor do Galo. Exatamente. Né?
Acho que merece. E, na realidade, até se o Jô voltar, a gente deve pensar nisso. Bem dito aí pelo Jô, que foi multado em 40% do salário, hein? A multa do Atlético aplicada ao Jô, 40%, Ido. E tá certo, tem que ser isso mesmo. A questão, para mim, não é a gravidade do problema que ele tem. Existe e a gente tem que ser compreensivo no fato de ele ter o problema. Para mim, a grande questão é a falta do aviso, a falta de combinar com o seu chefe. Qualquer um de nós, gente, qualquer um de vocês em casa aí, quando vai faltar, você tem que pedir autorização antes. E se a coisa acontece ali e não dá tempo de você pedir autorização, você avisa. Você até pede desculpa. Você ligou, olha, não está acontecendo. Então, não dá. E o que a gente não pode esquecer... O Felipe falou alguma coisa. Não falou, o Felipe falou comigo. É porque é o seguinte, ontem eu pedi uma folga para o meu chefe aqui, e ele falou não. Eu falei, então beleza, então eu trabalho. Mas o Jô nem pediu folga. Você não autorizou a folga, eu tenho que vir trabalhar então. O Jô não foi nem isso. O Jô, na verdade, ele sumiu, não deu satisfação. É muito diferente, tá certo, tem que ser multado. E no caso do Luan, futebol é momento. E futebol você tem que colocar aquele que é melhor para jogar. Por isso que eu defendo o Dátulo improvisado na lateral esquerda, rende mais do que o Emerson Conceição. Por isso que eu defendo o Luan. Hoje é o cara que tem a melhor condição. Aliado a isso, a velocidade. Sua perseguição ao Levi Coupe... Mas eu tenho que falar, eu estou satisfeito com o cara. A sua perseguição ao Levi Coupe, ela já passou de todos os limites. Detonou ele esses dias. Não. O que eu cobro do Levi é com relação à lateral. Para mim, um jogador improvisado que rende mais tem que ser o titular no lugar daquele que não está rendendo. Até entendo quando ele coloca o cara fora de casa para jogar. Sem a pressão da torcida, mas não dá. O Emerson Conceição, todos nós já vimos, e você que defendeu ele durante muito tempo. Eu esperei, né? Claro, não. Você pediu apoio, foi legal, bacana, chegou uma hora que você não aguentou. Você jogou 10 toalhas de uma vez. Conceição, mais uma hoje, hein, Conceição? Mais uma, hein? Conceição, se liga aqui no que eu vou dizer pra você. Se você jogar bem, nós vamos chegar aqui e vamos elogiar. Claro. Se você jogar mal, isso é intrínseca do cara que está aqui para analisar, gente fina. Se você jogar bem, o cara elogia. Se você jogar mal, o cara critica. Se você for lento, o cara vai falar que você foi lento. Se você for veloz e meter 3 cruzamentos para a área e o Atlético ganhar o jogo, vamos chegar aqui e falar, aí hoje o cara realmente jogou bem. Cadu, guarda o que você tem para falar, por gentileza. Eu não gosto de te contrariar, não. A gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, daqui a pouco o doutor Stanley Guzmán para os destaques do Brasil. Gente, hoje a partir de 5 da tarde aqui na tela da Band. Doutor Stanley vem cá dar os principais destaques dentro de 2 minutos na tela da Band. Até já.